Boa noite, gente. Vamos para mais um PowerCast Saúde. Hoje vamos falar sobre saúde financeira. Um convidado especial e experiente, especialista no assunto. Vou mandar aqui para lembrar a galera. Chamar os últimos contatos que eu falei aqui. Quem for entrando vai enviando. É muito importante esse assunto, a gente menos imagina o quanto é influente a nossa saúde financeira, né? O quanto ela influencia na nossa saúde física e mental, emocional também, consequentemente. Estou enviando aqui para os últimos 20 que eu mandei mensagem. Boa noite a todos que forem chegando. Vai enviando para algumas pessoas. Envia para as 10 últimas pessoas que falou contigo. Boa noite, Karine. Ela já chegou aqui. Boa noite, pastor. O Senhor que é gigante. Nós somos. Então vamos dar. Deixa eu chamar aqui Karine. Deixa eu só fixar o tema aqui para ficar mais claro para quem chegar. Boa noite, Nino. Tamo junto, prazer ter você aqui. A gente vai falar sobre saúde financeira, a influência da saúde financeira, né? Sobre a saúde física e mental. Boa noite, Karine. Tudo Boa bem? noite a todos vocês, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo aí? Diga se tá bom o meu som. Eu tô ouvindo ela bem. Vocês estão ouvindo? Tá me ouvindo bem Tá também? bem, pra mim tá bem aqui. Então, vamos dar mais uns 2 minutos pra galera chegar. Peço que quem já chegou aí convide mais amigos, né? A gente vai falar sobre um tema muito pertinente, né? A grande, ela vai trazer números mais apurados, mas a grande parte da população, eu arrisco até falar que mundial, está endividada, tem alguma dívida, né? Então, que o assunto que a gente vai tratar aqui, a saúde financeira, é muito importante, não só pela influência na saúde física e mental, mas até para o bem-estar, né? Porque a OMS ela tem uma definição para a saúde que não é só estar livre de doenças, mas estar em bom estado social, emocional, né? E a saúde financeira é muito influente nesse bem-estar social, físico e emocional. Eu quero pedir que vocês enviem para uns 5 amigos, os últimos 5 amigos aí, mandando um aviãozinho para que essa mensagem alcance mais pessoas, né? As pessoas que você sabe que tem uma dívida, sabe que precisa de uma orientação nesse sentido, né? É importante estar compartilhando com elas, tá bom? E Karine, eu queria pedir que você se apresentasse, Karine. Ah, Karine, obrigada. gente, Karine, ela é minha madrinha, nossa madrinha de casamento. Meu amor chegou aqui agora, boa noite, amor, entrou aí. Ela é nossa madrinha de casamento, eu conheci ela através de minha esposa, ela e o esposo dela são nossos padrinhos, né? Ele é como se fosse um irmão para minha esposa e para mim também, né? Nem considero como um cunhado, é padrinho e irmão também. Os dois, eu amo eles dois, eles são uma bênção nas nossas vidas e tem muita sabedoria, por isso eu a convidei para dar essa aula, gente. Muito Então vamos se obrigada, apresentar, Karine. Fagner, pelo convite. Foi um prazer muito grande estar aqui. Um beijo para minha comadre linda do coração, a Leire, que está aí online. Ó, um beijão para você, comadre. Então vamos lá. Eu me chamo Karine Cabral. Estou falando aqui direto da cidade de Curitiba. E sou hoje educadora financeira e também consultora de finanças pessoais e investimentos. Trabalho na área do mercado financeiro desde 2017, né, que eu venho me aprofundando cada vez mais. E estou hoje aqui para compartilhar, né, muita coisa boa, muita informação boa para vocês. Mas isso aí, ó. Então, boa noite, Mestre Juruna. A gente vai falar sobre a saúde financeira aqui, né? Eu convidei a maior parte das pessoas, porque eu sei que todo mundo precisa, é sempre bom, mesmo que alguém saiba já, né, tratado, só tenha o controle financeiro. Eu despertei meu interesse, eu estudo também um pouco sobre saúde financeira, sei um terço da metade que ela sabe,
Mas quando eu pedi minha noiva em casamento, Leire, né, a gente fez uma tabela para controlar ali o pagamento dos fornecedores, porque a gente queria casar e não dever mais nada. E aí, tendo aquele controle, eu me interessei esse poder de controlar, porque o dinheiro é um bom servo, né? Mas é um mau líder. Então, quando você controla ele, eu gostei dessa sensação de controlar. Então, eu passei a ler mais sobre isso, estudar mais sobre isso. Então, fica à vontade para nos dar aula, Karine. Pode começar, já passou os minutinhos aqui. Tá? Então, Obrigada, eu então. peguei papel e caneta aí, ó, porque eu sei que vai ter muita coisa. Tem bastante Aviso que coisa. vocês podem também devem fazer isso. Fica à vontade. Então, a gente vai iniciar falando justamente, né? Esse é o nosso tema: desordem nas finanças traz impactos emocionais, tanto físicos como emocionais, né? E segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, a definição de saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, né? Então, essa é a definição de saúde da OMS. E a própria OMS, ela diz o seguinte, que a maneira como nós lidamos com o dinheiro é de grande importância para o nosso bem-estar, né? Então, por isso vem a nossa primeira pergunta: mas por que educação financeira? Por que a gente precisa de educação financeira no nosso dia a dia, né? Para que justamente a gente tenha saúde completa em todas as áreas, né? Então, com a educação financeira, nós somos pessoas poupadoras, né? Pessoas que têm uma reserva pensando em tempos de escassez. Isso é muito importante, né? Eu sou cristã, Aprendi nessa então crise. nós que somos cristãos, nós vemos muitas passagens, né? Eu costumo citar sempre lá José do Egito, que ele interpretou o sonho do faraó, né? E aí o faraó colocou ele como governador e teve sete anos de abundância e 7 anos de escassez. E nos 7 anos de abundância ele guardou para os 7 anos de escassez, né? Então esses são princípios básicos milenares, né? De que a gente precisa guardar. E nessa pandemia, justamente, muita gente foi pega de calça curta, muitas pessoas foram pegas de surpresa sem a sua reserva de emergência, né? Sem uma poupança, sem ter uma reserva para tempos difíceis. Então, a pessoa com educação financeira, ela é mais tranquila, né? Porque se eu tenho as minhas finanças em ordem, o meu bem-estar está tranquilo, eu estou tranquila, eu não tenho estresse, né? Então, é uma situação bem diferente. Eu sou grata, a gente com educação financeira, a gente é mais grato, porque a gente agradece pela liberdade que a gente tem, né? Somos livres, porque não somos escravos de dívidas, não somos escravos da pressão das dívidas, principalmente. Somos felizes e saudáveis, né? E aí, sem educação financeira, a gente fica endividado, a gente fica insatisfeito, a gente fica estressado, ansioso, preocupado e, consequentemente, doente, né? Então, essa algumas informações que a gente vai ver. Além disso, 56% dos divórcios estão relacionados a problemas financeiros, a questões de divergências financeiras entre os casais, ok? Então, sempre deve haver, para os casais, se você tem o seu companheiro, cônjuge, esposa, esposo, noivo, noiva, enfim, e você está participando dessa live, a mensagem que eu tenho para você, ou a dica que eu tenho para você é: sempre deve haver transparência entre o casal em relação às finanças. Mesmo que vocês tenham finanças separadas, contas separadas, mesmo que vocês definam, ó, eu pago isso, você paga aquilo, mas é muito importante a transparência entre o casal. E quando os dois remam na mesma direção, com objetivos e planejamento em comum, quando os dois sentam para falar de finanças, quando os dois sentam para planejar e dizer assim, tá, qual é o nosso plano para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, o que nós como casal queremos ter atingido e ter alcançado, né? Então, quando dois têm um planejamento em comum, objetivos em comum e remam na mesma direção, né? A gente chega ao nosso alvo mais rápido, mais fácil, mais leve, porque o objetivo do casamento é companheirismo, né? É que os dois se fortaleçam.
E ao invés de eu, Karine, remar sozinha, eu tenho um companheiro que vai remar comigo e assim vai se tornar mais leve, tanto para ele como para mim. Agora, quando os dois não têm objetivos em comum, não têm um planejamento em comum, cada um rema para um lado diferente, fica pesado. Mais pesado do que se eu estivesse sozinha, né? Então, essa é importante no casamento. Eu queria trazer alguns números aqui relacionados à saúde mental. Né? Eu acho que o primeiro âmbito que a gente vai abordar é o impacto da desordem e dos problemas financeiros, problemas econômicos na saúde mental. Já que nós estamos no mês de setembro, hoje dia 2 de setembro, setembro amarelo, né? O mês da prevenção ao suicídio, né? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho nessa área. A psiquiatra Alexandrina Meleiro, da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção ao Suicídio, ABEPS, desculpa, ela diz o seguinte, que há de fato um aumento no número de casos de depressão e ansiedade em momentos de crise econômica. Isso é falado por uma psiquiatra, dados estatísticos, né? 80% dos suicídios são reportados em países de renda baixa e renda média. O que acontece normalmente, por que nós falamos de renda baixa e renda média? O que acontece normalmente em países de renda baixa e renda média? A educação também está lá embaixo, né? Se você for olhar em estados e nações onde a renda é muito baixa, você vai ver também que o nível educacional e cultural das pessoas é baixo também. Com a educação baixa, né, a renda não aumenta, e aí o que acontece? Também falta informação, falta educação financeira, falta instrução, e aí vem esses números que a gente vê, que 80% dos suicídios são reportados justamente em países de renda baixa e média. Né? Porque então, nesses países como o Brasil é de renda baixa e média, não tem informação nem no colégio de educação financeira e os pais não aprendem, não tem como passar para os filhos, né? Exatamente. Que, tipo, os nossos pais vivem da forma sem educação financeira e não conhecem. E aí meu pai não pôde me passar porque ele não conheceu. Eu despertei no momento do casamento ali e busquei aprender. E aí, tipo, qual é o nosso papel agora que sabemos passar para as próximas gerações para talvez mudar, para com certeza mudar a situação do país. Né? Exatamente. Então, assim, é uma cadeia, né? E nós, como eu postei esses tempos no meu Instagram, e sempre gosto muito de falar, nós não somos responsáveis pela programação mental, né? E pela educação financeira que nós recebemos ou deixamos de receber na nossa infância. Mas, como adultos, nós somos 100% responsáveis para corrigi-la. Então, hoje eu e você, nós não tivemos isso dos nossos pais, não podemos mudar essa realidade, porém nós somos responsáveis como adultos para corrigir isso, para buscar informação, para dizer, não, peraí, tem alguma coisa errada, né? Eu posso mudar daqui para frente. E o nosso legado é o que nós vamos deixar para essa geração que está vindo. Né? Eu hoje tenho 35 anos, tenho 3 filhas, e aí, o que eu vou deixar para elas de legado? O que eu vou ensinar? Né? Então, isso é muito importante. Falando dessa questão emocional, nós carregamos muita bagagem daquilo que nós absorvemos dos nossos pais na infância. Né? Aí, em relação a dinheiro, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente presenciou. Então, é muito importante, se tiver pais aqui me ouvindo agora, entendam que todo o seu comportamento com o dinheiro vai impactar diretamente na vida do seu filho. Tudo aquilo, as nossas crianças são esponjas, eles estão observando tudo, eles estão absorvendo tudo, assim como nós na nossa infância absorvemos e hoje lidamos com situações que de uma maneira porque lá atrás ficou algo no nosso subconsciente gravado, né? Então, isso é bem importante a gente entender. Relacionado ainda a essa questão mental e o suicídio, né? As dívidas, elas podem levar muitas pessoas, né? E consumidores, aqui no caso, porque se eu tenho uma dívida é porque eu consumi algo, né? Ao suicídio. Então, hoje no Brasil, nós temos 63 milhões de inadimplentes.
Isso é um número altíssimo. Nós estamos falando de mais de 30% da população brasileira está inadimplente, está endividada. São números alarmantes, são números extremamente preocupantes. Esses são dados do CNDL e do SPC. Então, Inadimplente é aquele que parou de pagar, né? Parou de pagar a inadimplente, dívida. exatamente, né? Então, assim, é aquele que já não consegue mais pagar. Então, imagine quantos endividados a gente não tem. Né? Então, isso é são dados bem alarmantes. E destes, 30% chegaram a essa situação de inadimplência por causa de perda de emprego, 24% deles por conta de redução de renda e 12% deles por causa de falta de controle financeiro. Então, assim, aí nós voltamos à nossa questão da reserva. O porquê e a importância de se ter uma reserva de emergência para tempos de escassez. Né? Então, até a gente vai falar mais detalhadamente sobre a nossa reserva de emergência, quantos meses de reserva eu tenho que ter, porque nessas situações, perda de emprego, como nós vivemos agora na pandemia, que muitos perderam seus empregos, né? Redução de renda, pessoas que tiveram que ter redução de renda, muitos aí continuaram trabalhando, mas a empresa recebendo auxílio do governo, então a empresa pagava uma parte, o governo pagava outra, não recebia mais aquilo que recebia antes, né? E 12%, como a gente já viu, por falta de controle financeiro mesmo. Então, a falta de controle sobre o orçamento e as emoções diante de determinadas situações, elas acabam gerando um consumo desordenado em muitas pessoas. Muitas pessoas, elas acabam consumindo exageradamente por questões emocionais, né? Então, se a gente for ver os números, por exemplo, que o SPC nos traz, 21% das dívidas estão ligadas à ansiedade. Poxa, compulsão, né? 21% das dívidas estão ligadas à ansiedade. 13% estão ligadas à insatisfação ou problemas no trabalho. 12% das pessoas fizeram as dívidas em momentos de estado emocional abalado e 9% fizeram as dívidas por causa de problemas familiares. Então, olha quão relacionado às nossas emoções, ao nosso emocional, ao nosso estado mental está ligado ao nosso comportamento em relação a dinheiro. Né? Então é totalmente, muito mais do que a gente imagina, né? O presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, a ABFIN, o Reinaldo Domingos, ele afirma que o dinheiro pode e tem uma parcela de culpa na depressão da maioria das pessoas. As pessoas que estão depressivas, que tomam remédio, inclusive para depressão, né? O dinheiro tem uma grande parcela de culpa disso aí. O que vem causar isso, né? Das pessoas se endividarem por questões emocionais? A facilidade de crédito, né? E aqui eu gostaria de fazer um ponto bem importante. Eu comentei isso no meu Instagram há algumas semanas atrás. Não sei se vocês têm vivido isso, mas eu tenho visto de pessoas próximas, muitas pessoas recebendo ligação, mensagens do banco oferecendo crédito. Bancos que às vezes você nem tem conta, você nem é correntista, te ligam oferecendo crédito. O que isso significa, o que isso quer dizer? Isso é jogada de marketing deles. Por quê? Porque os bancos hoje, na situação da pandemia do jeito que está, se você for analisar os números, os bancos todos tiveram prejuízo. Nós estamos falando aí do Banco do Brasil com 25% de prejuízo do seu faturamento normal, que ele tinha relacionado ao ano passado na mesma época. Né? E todos os bancos estão com seus números negativos, estão no prejuízo nesse trimestre relacionado ao mesmo trimestre do ano passado. O que é que dá mais dinheiro para o banco? As pessoas que pegam empréstimo. Por quê? Porque enquanto o banco paga para quem tem dinheiro lá na poupança 1,40%, 1,40% de rentabilidade ao ano para o teu dinheiro estar na poupança, eles te cobram num empréstimo de 6 a 7% de juros ao mês. Olha o tanto de dinheiro. Então, assim, a maior fonte de renda de um banco é as pessoas endividadas. Eles estão felizes da vida que a pessoa está atolada em dívida. Porque enquanto está devendo para ele, o juro vai lá nas alturas, juro de cheque especial chega a 330% no Brasil, juro de cartão de crédito da mesma forma. Então, assim,
para eles, a maior fonte de lucro são os empréstimos. Aí é por isso que às vezes você não entende, e a gente acha bonito ainda, né? A gente acha legal. Sim. Ai, o banco me ligou me oferecendo dinheiro. Tô bem na fita. Meu filho, você não sabe como você tá mal na fita. Karina, eu acho bom destacar que o banco vai ganhar do endividado e do que acha que está investindo bem na poupança. É bom destacar que a poupança, por exemplo, nesse ano, quem está investindo na poupança está perdendo dinheiro, se for A gente vai no fim das falar contas, porque, né? Então, exatamente, a gente vai falar tô sobre isso esperando ainda você lá no falar, então. final, porque vou ressaltar isso mais uma vez no final, mas poupança não é investimento, né? Então, fuja da poupança e depois eu vou explicar o porquê. Então, essa Sim, facilidade pode. de crédito é um dos pontos, e o segundo ponto é a falta de educação financeira. São os principais aspectos do autoendividamento. Então, não tenho educação financeira, o banco liga me oferecendo crédito, eu acho que estou bem na fita, vou lá e aceito, né? Apego o dinheiro fácil, Uhum. eu sempre digo, o dinheiro fácil custa muito caro. O Sim, dinheiro fácil custa, antecipações, né? exatamente, custa muito caro, né? Então, os impactos do desequilíbrio financeiro são muito mais amplos, além de afetar o indivíduo descontrolado, né? Ele afeta também a família, amigos, empresa, inclusive em que trabalha. Então, quem sofre com o indivíduo endividado não é só ele sozinho. Todos que estão à volta sofrem junto com ele, né? Sim, Porque o que a gente vê? A gente vê a pessoa, tô com meu nome sujo, daí ela vai lá, usa o nome da mãe, usa o nome do pai para fazer dívida, às vezes até o CPF dos filhos, né? E aí sim. acaba sujando, porque como não existe educação financeira, então a pessoa não tem controle, a pessoa é descontrolada e acaba sujando o nome de outras Entra num pessoas. ciclo vicioso, né? Exatamente, exatamente, né? Então, outro aspecto importante também, outro ponto importante do endividamento é a questão de achar que precisa aproveitar promoções a todo Uhum. custo, né? Nós vimos aí há uns dias, a semana passada, retrasada, um vídeo de uma loja no Rio de Janeiro que lançou uma promoção e em meio à pandemia e a galera fez assim, coisas, cenas absurdas. O vídeo que eu vi, assim, pra mim foi cenas absurdas. Sabe aquelas cenas daqueles americanos doidos que ficam na fila para comprar o iPhone da última geração? Sim, Sabe? sim. Então, assim, aquela aglomeração de gente, o pessoal se atropelando Black inteiro, Friday. se empurrando, exatamente, fazendo aquela loucura, se machucando para entrar dentro da loja. Eu disse, meu Deus, o que que é isso? No Uhum. momento em que nós estamos vivendo, o povo fazer isso, né? Então, assim, você vê que realmente não tem noção do que está fazendo. Então, aproveitar a Sim. promoção de algo que você precisa é diferente. Eu não estou aqui falando quando você aproveita a promoção de algo que você precisa, que é necessário. Sim. Eu estou falando de você simplesmente aproveitar promoções. Ah, isso aqui está com 50% de desconto, eu vou comprar, mesmo que você não precise, mesmo que seja desnecessário. Né? Esse tipo de consumo desenfreado que eu estou falando, né? Então aqui diz que 39% dos endividados, eles afirmam que quiseram aproveitar por promoções oferecidas pelas lojas, né? Sim. E é jogada de marketing, é jogada Total. emocional, é jogada mental na gente, essa questão das promoções, né? Para te forçar um consumo. 6 em cada 10 dos brasileiros inadimplentes, nós estamos falando de 61% deles, tá? Tem pouco conhecimento sobre a própria renda. Então, nós vamos falar aqui também sobre o orçamento, a importância de você ter um orçamento definido, de você conhecer quanto você ganha, quanto você gasta, né, para que você tenha controle. A maioria, 45% das pessoas inadimplentes reconhece saber pouco ou quase nada sobre as suas despesas fixas e contas básicas. 45% dos brasileiros reconhecem que sabem pouco ou quase nada sobre as suas despesas, né? Então, em geral, 36% dos brasileiros não planejam o seu orçamento mensal. Então, assim, o que nós vemos? Nós vemos pessoas que estão às cegas, que estão às escuras, indo fazer dívida sem saber se tem o dinheiro para pagar. Pois, Essa é a realidade. infelizmente.
né? Então, assim, são números muito tristes e muito alarmantes, né? Segundo a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawati, ela diz que o brasileiro possui o mau hábito de andar no escuro, sem conhecer profundamente quanto gasta e quanto ganha. E essa é a maioria. A maioria das pessoas não tem uma planilha, a maioria das pessoas não tem um controle. Se você não tiver planilha, eu digo assim, você pode fazer até no teu bloco de notas do celular, você ir anotando o que você tem de despesa fixa, o que você ganha, né? Em uma outra live que eu fiz, uma amiga minha me perguntou, ai, Karine, e aí? Você usa aplicativos para isso? Porque hoje nós temos toda a facilidade do mundo nas nossas mãos. Existem aplicativos só para você fazer controle financeiro. Eu disse, não, eu sou da época da carnetinha, de anotar tudo na mão, né? Anotar tudo no papel. Exatamente. Então, o que eu mudei? Eu só transportei isso para o meu celular. Então, os meus primeiros orçamentos, hoje eu faço na planilha, no Excel bonitinho. Mas no início, eu fazia tudo no bloco de notas, no bloco de anotações mesmo do celular. O importante é você ter consciência do que quanto você ganha e quanto você gasta. Quanto você ganha e quanto você tem de despesa, principalmente despesa básica, despesa fixa, né? A gente vai falar bastante sobre isso no tema orçamento depois no final. Então, 37% dos brasileiros deixam de pagar uma conta, olha que grave isso, para comprar algo que tem vontade. Deixa de pagar uma conta de luz, deixa de pagar uma conta de água, às vezes deixa de pagar um aluguel para simplesmente comprar algo que tem vontade. Olha como isso é grave. Eu abri os comentários novamente aí para o pessoal contar pra gente quem já tem o costume de fazer essas anotações, né? Quem sabe, vai comentando aí, quem sabe quanto ganha, quanto gasta. Exatamente. Exatamente, isso é bom, o pessoal poder escrever ali, né? Então, assim, essa pesquisa, esses números que eu mostrei para vocês agora, que a gente falou, ela foi uma pesquisa realizada pela DESOP, que é Educação Financeira, e pelo SPC, com pessoas de todas as capitais do país, de ambos os gêneros, acima de 18 anos e de todas as classes sociais. Então, nós vemos que o grande problema da falta de educação financeira não atinge só as pessoas de baixa renda. Eu, como educadora financeira e como consultora, eu vejo pessoas atendo pessoas com salários ou rendas ou ganhos, né, de 6 dígitos e totalmente bagunçadas, com a vida financeira totalmente bagunçada, gastando ainda mais do que ganha, porque não tem controle, porque não tem o hábito de planejar, porque não tem o hábito de fazer uma planilha, né? Então, Robert Kiyosaki, que é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele chega a dizer assim, que se você não tem controle sobre aquilo que você gasta, um aumento de renda só vai significar um aumento de gasto. Então, é por isso que eu sempre falo que dinheiro não se resolve com dinheiro. Problemas financeiros não se resolve com dinheiro. Problemas financeiros se resolve com mudança de comportamento. Se nós não tivermos mudança de comportamento, não importa se você ganha 1.000, se você ganha 10.000, se você ganha 100.000. Você vai ser endividado com 1.000, você vai ser endividado com 10.000 e você vai ser endividado ganhando 100.000 por mês. Com certeza. Né? Que não... Como falou aí, vai ficar salvo, se eu só deixar claro para eles que vão ficar salvo assim. Pode enviar para pessoas, mas quem chegou no meio, não pegou o início, vai ficar salvo assim no GTV. E quero aproveitar e pedir para vocês seguirem Karine, porque ela traz muito conteúdo lá, educacional pra gente, né? Eu aprendo muito vendo os posts dela, né? E Caio comentou que ele sempre faz o controle mês a mês. Eu comecei com ele, esse costume, ele começou a fazer gestão financeira e a gente começou a trilhar junto nessa busca de conhecimento aí. Então, e esse controle financeiro, esse controle da planilha, do orçamento, de simplesmente colocar no papel para que haja luz, né? A gente costuma dizer que onde há luz, as trevas não dominam. Então, a partir do momento que você põe no papel, que você escreve, que você começa o controle financeiro, você vai trazer luz às suas finanças e você vai enxergar aonde está indo o teu dinheiro. Você vai enxergar quanto eu ganho, quanto eu gasto. E automaticamente começa a mudança de comportamento ali. Quando eu sei que eu estou gastando mais do que eu ganho,
eu sei que, opa, eu preciso mudar, eu preciso cuidar alguma coisa. Então, automaticamente vai começar o quê? Cuidar a luz acesa, né? Luz que se Sim. apaga, não se paga. Verdade. Vamos começar a cuidar da água lá na torneira jorrando. Enfim, a gente começa a tomar cuidados, porque a gente trouxe luz e a gente viu como estão os números, né? Então, isso é muito importante. Warren Buffett, que hoje está na lista dos homens mais ricos do mundo, não sei a posição O dele terceiro, hoje, acho. Terceiro. terceiro, ele já é um bilionário, né? Conhecido, é o pai dos investidores, é o Isso. best-seller do mundo dos Fez investimentos, né? 90, ele fez 90 anos essa semana. Então, Warren Buffett ele diz assim: se você não pode controlar as suas emoções, você não pode controlar o seu dinheiro. Porque o dinheiro está Verdade. totalmente ligado a emoções, em todos os sentidos, seja compra, seja investimento, seja administração, em todos os âmbitos relacionados a dinheiro, não importa o que a gente fale, se você não consegue controlar as suas emoções, você não vai controlar o seu dinheiro. E para nós cristãos, Total. né, eu costumo dizer o seguinte: é, sem o domínio próprio, né, que é um dos frutos do Espírito Santo, Respeito. eu tenho domínio próprio. Eu fui criada por Deus para dominar. O Senhor falou assim: ó, você Ó, vai dominar sobre os peixes do mar, sobre a terra, Gênesis sobre as 26. aves, sobre os animais. Enfim, Ó, eu fui criada para dominar e não para ser dominada pelo dinheiro. Então, o autogoverno, o domínio próprio, se eu não tiver, né, qualquer coisa vai uhum. acabar me dominando. Então, e o dinheiro vai ser a E, Karine, eu principal digo dela. assim, ó, que não precisa nem ser cristão. Quem acredita na Bíblia, né, pode pegar essa verdade, né? Eu lendo Provérbios esses dias, tá falando que a gente não deve tratar mal os pobres. Se ele falar para quem tá lendo que a gente não deve tratar mal os pobres, eu entendo que quem lê e acredita na Bíblia não precisa ser pobre, porque o que está ali escrito vai te mostrar o que você pode, né, ter acesso ao que Jesus morreu para nos dar, né, que é a abundância. Então, Exatamente. quem E você acredita na tocou num Bíblia assunto pode muito pegar essa importante, verdade. você que tocou num assunto muito importante, sabe, Fagner? A sabedoria milenar da Bíblia, ela atinge muitas pessoas, né? Independente da sua religião. E para uma prova disso, esse aqui, ó, eu vou mostrar para vocês esse livro aqui. Qual das Esse livro, 50? Salomão, o homem mais rico que existiu, ele é um Ótimo. livro que não foi escrito para cristãos e não foi escrito por um cristão. O escritor desse livro, ele pegou simplesmente o livro de Provérbios, né? Que Uhum. a gente vê que ele contém grande parte, a maioria dos provérbios trata de dinheiro, de administração de dinheiro e de administração de bens. A E Bíblia fala mais eles de dinheiro do que do céu. Exatamente. Então, assim, ele pegou simplesmente o livro de Provérbios e escreveu esse livro aqui totalmente secular. Isso aqui não tem nada a ver com religião. Ele não fala de religião nesse livro. Ele só fala de dinheiro. E de administração Verdade, de realmente. dinheiro e administração de bens, né? Outro livro Uhum. também que vai nessa área é As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, escrito Esse ainda não li. por Douglas Teixeira. Ele também é um livro que não é cristão, ele não é um livro com viés espiritual, religioso. Vou até anotar. É um livro totalmente voltado para o secular, como no caso desse aqui, o Salomão, o homem mais rico que existiu. Então, essas sabedorias, esses princípios são muito importantes a gente conhecer, para a gente entender aonde será que às vezes a gente está errando, né? Em coisas Sim. pequenas. E aí a gente vê que essa sabedoria está aí na frase de Warren Buffett, né? O bilionário, né? Hoje é o nosso mestre em investimentos que vem falar: se você não souber se controlar, se você não souber controlar as suas emoções, você não vai conseguir controlar o teu dinheiro nunca, né? E aí a gente entrando na questão de saúde física, né? Agora saindo um pouco dessa questão mental, que a gente já viu que os números são muitos, está totalmente, nosso estado mental está totalmente Sim. ligado à questão de dinheiro, e se nós não temos educação financeira, isso afeta de maneira drástica mesmo, né? Aí vamos para a saúde física. Ter uma dieta saudável, isso também é uma frase da OMS, tá?
ter uma dieta saudável com o dinheiro é tão importante quanto ter uma boa dieta alimentar. Sendo que aqui, dieta não precisa significar corte, mas sim equilíbrio, né? Uma boa dieta alimentar, ela envolve equilíbrio. E aqui a mesma Total. coisa, né? Você tendo uma dieta saudável com o dinheiro, você tendo o equilíbrio, que é o autogoverno, domínio próprio, que nós acabamos de falar, né? Sim. Você vai poder, você vai ter uma boa saúde financeira. E aí nós entendemos, quando a gente parte para esse lado físico, né, o impacto da desordem nas finanças, o impacto dos problemas financeiros, da falta de educação financeira, da falta de você saber administrar o teu dinheiro e ter a sua vida toda bagunçada financeiramente, ela vai te trazer algumas doenças. Essas doenças são conhecidas, né, no mundo da medicina como psicossomáticas, que são aquelas doenças que afetam o funcionamento dos órgãos por conta de desordens emocionais. Se a gente viu que a questão emocional impacta diretamente nas nossas finanças, as finanças estão bagunçadas, né? É um ciclo, você vê que é um ciclo. A gente pega, Sim, vai perfeitamente. afetar a saúde mental, que vai afetar agora a física, Saúde né? física. E na saúde física, quais são normalmente de praxe, né, as doenças psicossomáticas que vão ser desenvolvidas pelo meu corpo, vão afetar os meus órgãos por conta dos problemas financeiros. Nós temos aí dores generalizadas, diarreia ou constipação, né, a famosa prisão de ventre, né, problemas intestinais, tremores das extremidades, manchas da pele, manchas roxas, manchas avermelhadas, falta de ar ou sensação de sufocamento, alterações gástricas, enjoos, dores, queimação, gastrite nervosa, úlcera, né? Insônia. O sono é um grande fator relevante para a saúde, né? Tem Sim. médicos especialistas só para falar na questão do sono, na importância do sono para nós seres humanos. Totalmente. Dores de cabeça constantes sem motivo e enxaquecas, batimentos cardíacos acelerados, arritmia, falta de concentração, sonolência, sono excessivo também, né? O meu pai sempre dizia para mim, desde muito pequena, eu ouvi o meu pai falando o seguinte: tudo em excesso te faz mal. Comida em excesso faz mal, sono em excesso faz mal. Tudo que é em excesso vai gerar pra gente um mal. É por isso que, né, aqui a OMS falou da questão do equilíbrio, né? A dieta do equilíbrio. Verdade. Tudo tem que estar em equilíbrio. Irritabilidade, o desânimo, fraqueza. Aqui, desânimo e fraqueza, a gente já pode entrar aí nesse viés até mesmo de depressivo, né? Mas na questão psiquiátrica mesmo, na questão onde a serotonina é atingida. Gripes e resfriados constantes, herpes, alergias diversas. Enfim, existe uma lista dessas doenças psicossomáticas que afetam totalmente a nossa saúde física, né? Você, Fagner, como personal trainer, né? E como aí orientador, exatamente, você vai poder falar disso ainda muito melhor que eu, né? Você sabe disso muito melhor que eu, e é o conteúdo das tuas lives e dos teus powercasts e do que você tem falado para os teus seguidores. Então, eu exatamente trouxe isso para o pessoal ver o que o exercício físico pode evitar, né? Todas essas influências que a falta, que a desordem financeira traz, né? A questão da influência emocional, da influência na saúde emocional, na saúde física, é claro que você manter a ordem da saúde financeira vai ajudar, porém a saúde física, a prática de exercícios físicos frequente vai fazer aumentar a produção de serotonina, que vai combater esses problemas, né, da saúde mental e vai melhorar a sua saúde física consequentemente. Exatamente. E vai nos dar estrutura para resolver e solucionar os problemas de ordem financeira. Porque se eu não estou com a minha mente oxigenada, né? O que vai acontecer? Eu não vou conseguir, eu não vou ter mente, eu não vou ter razão para solucionar os problemas financeiros. Então eu preciso estar
a questão da atividade física aqui é muito importante para isso, né? Pra gente, às vezes só o fato de você... Eu falo isso muito para as minhas filhas, porque a gente gosta de fazer exercício físico na pracinha aqui perto de casa. E aí, eu sempre falo que é um momento em que, nossa, dá aquela oxigenada no cérebro para você sair ao ar livre, você fazer exercícios, e aí parece que, pronto, a mente se abre e você começa a encontrar soluções mais fáceis, né? Você começa a enxergar as coisas um pouco melhor. Então, isso é muito importante, né? E aí vem a nossa próxima pergunta, né? Que a gente já vai direcionando para, ok, solução de problemas. Como colocar a nossa vida financeira em ordem? Então, você que está endividado, você que gasta mais do que ganha, né? Então, primeiro passo, e até mesmo aqueles que não estão endividados aqui na live, tá? Nós vamos passar o passo a passo para todos aqui. Mas o primeiro passo para você que está no meio de uma bagunça financeira e você não sabe mais aonde você está, é fazer o controle do orçamento. Você fazer uma planilha para você reconhecer quanto você ganha, quanto você gasta. Quais são suas despesas fixas e quais são as variáveis. A partir do momento que a gente faz essa planilha, eu coloco lá, ok, o meu salário é X. Se eu ganho 2.500, eu só tenho para viver 2.500. Eu não posso gastar 3.000. Eu não posso gastar 3.500. Eu tenho que gastar 2.500. Eu tenho que ficar dentro desse limite, certo? E aí nós vamos colocar no papel quais são as suas despesas fixas. Vamos aí, aluguel ou habitação, transporte. Números que não mudam, que são todo mês igual. Conta de telefone, ela pode ser tanto variável como fixa. Se você tem um plano fixo, um pacote, um pacote de telefonia lá, que é exatamente, que é um só, você paga sempre o mesmo valor todo mês, beleza, vai para as suas despesas fixas. Agora, se ela é variável, se conforme você usa ele altera o valor, vai para a despesa variável. A mesma questão da água e luz, né? A gente não paga água e luz exatamente igual todo mês. Então, tem mês que se gasta mais, tem mês que se gasta menos. Então, isso é bem importante a gente colocar lá nas despesas variáveis e ter isso dentro da nossa planilha. Tudo organizado. O que eu tenho de despesas? E agora, quanto eu ganho? E aí mesmo, nós vamos já... E o segundo passo vem eliminar os supérfluos. Né? Então, tudo aquilo que é desnecessário, gastos desnecessários, gastos supérfluos, gastos que não precisa ser já, né? Eu costumo dizer nos workshops, nos treinamentos que eu dou, faça sempre 5 perguntas antes de você comprar algo. Eu preciso? Eu posso pagar? Eu preciso agora? Ou posso esperar para quando o orçamento estiver um pouco melhor? Então, são perguntas básicas que a gente precisa fazer a hora que você vai comprar algo. Eu realmente preciso disso? Outro ponto, eu fiz pesquisa de preço. A maioria das pessoas é acostumada a comprar no primeiro lugar que vê na frente. Né? Esses dias eu e meu marido, meu marido estava procurando uma peça para a moto dele. E sei que primeiro lugar que ele foi olhar, a peça custava R$64. No final, depois de uma pesquisa, ele pagou 18. Olha a disparidade, a peça é a mesma, não tem diferença nenhuma. É só de um lugar para o outro. Enorme. Né? De R$64 foi para 18. Então, a gente precisa fazer pesquisa de preço. Esse é o melhor lugar para comprar? Esse é a melhor oferta que eu consegui? Se realmente não, é algo que eu preciso. E realmente eu preciso agora, eu não posso postergar. Então, ok, esse é o lugar certo para eu fazer essa compra? Né? Terceiro lugar, eliminar os desperdícios. Desperdício é repelente de riqueza, é inimigo da bonança. Quem desperdiça não ajunta. Então, nós precisamos ter isso muito claro. Aquela água que fica gotejando naquela torneira que você não arruma,
a luz que fica acesa, a comida que você joga fora porque você prefere pedir comida do iFood ao invés de esquentar o que sobrou ontem do almoço. Então, Uhum. tudo isso vai aumentando os seus gastos no final das contas. Comer muito fora, né? É, nós precisamos ponderar isso. É lógico que comer fora você vai gastar muito mais do que você comer em casa. Sair demais, ir muito em Total. restaurante, né? Então, isso é muito importante a gente colocar, ponderar essas coisas. Então, eliminar os desperdícios. Aquela Uhum. academia que você paga que você não vai, aquela assinatura de revista ou de televisão ou de plano de net, por exemplo, de canais que você não usa, está trabalhando a semana inteira, mas você paga lá 200, 300 reais de net todo mês para você ter os canais. Realmente precisa? Se você está só em casa no final de semana e só assiste televisão no final de semana, será que a Netflix de 22 reais não te supre? Uhum. Né? Então, olha a diferença, a disparidade de valores. O quarto Uhum. passo, planejamento. Quem tem dívidas, tá? O quarto passo para quem tem dívidas, depois de arrumar a sua planilha, de reconhecer, colocar luz, o que eu ganho, o que eu gasto, e depois de começar eliminando os desperdícios, acho que pulamos um aqui. Eliminar os supérfluos, né? Os desnecessários, Sim, parar de falou. gastar com bobeira, exatamente. Aí vem o Uhum. eliminar os desperdícios. O quarto, para quem tem dívidas, planejamento para quitação de dívidas. Então, isso é muito Sim. importante. Quanto mais rápido eu quitar minhas dívidas, menos juros eu pago. Quanto mais Isso. rápido você quitar as dívidas, mais rápido você se vê livre. Enquanto você tem dívidas, você é escravo da sua dívida. Mas e aí, Karine, como é que fica a minha casa financiada? Né? Então, nesse caso, nós não entendemos como dívida, nós entendemos como investimento, né? Uma casa, eu Uhum. estou investindo na minha moradia, na minha habitação. Então, eu tenho a casa, se eu precisar vendê-la hoje para quitar a dívida, o valor dela cobre a minha dívida, certo? É um bem que eu Caramba. adquiri, né? É a mesma situação, por exemplo, uma pessoa que vai lá e compra um carro para trabalhar de Uber. Ele não está comprando carro para ele desfrutar do carro. Ele está comprando o carro para Uhum. trabalhar. O carro é Um meio ativo, né? de. Exatamente, é um ativo, é um meio de trabalho, né? Então aí é uma questão diferente. Mas a questão das dívidas, nós sempre precisamos ver. Quem tem dívidas, sempre procurar quitar o mais rápido possível. Quem não tem, não faça. Não faça. Se você quer comprar mas eu quero comprar um carro, investe teu dinheiro todo mês. E com o dinheiro e a rentabilidade do teu investimento, você vai lá e compra o teu carro à vista. Você compra mais barato, Melhor. você fica livre de dívidas. Hoje, no Brasil, financiamento de carro, a gente paga no mínimo 3 carros. Você vai pagar 3 vezes o valor do carro. Compraria 3 se você tivesse o dinheiro à vista, No né? total. Então, assim, não financie. Se você, eu quero comprar minha casa, investe todo mês. Investe todo mês, não vai para o financiamento, porque é inevitável. É inevitável. Você vai pagar juros e você vai pagar, Sim. no mínimo, 150, 200% do valor que você pegou, né? No caso. Então, é sempre importante, faça um planejamento para que e evite dívidas, não faça dívidas por nada. Procure comprar à vista, nada de parcelamento. Pior coisa que existe para o brasileiro é parcelamento, parcelamento cartão de Eu crédito, tenho carinho. Eu né? penso que, tipo, mesmo o financiamento da casa, do apartamento, ser um investimento, é muito melhor você poder ter um dinheiro para pagar à vista ou dar uma boa parte de entrada, né? Então, você fazer um investimento de fato que você vai ter lucro para você não ter que financiar 100%, né? Porque é um investimento que ao invés de você estar ganhando, você está pagando juros, né? Você vai pagar também mais do que você pagaria se você comprasse à vista. Exatamente, exatamente, né? E aí, no quinto ponto, depois do planejamento de pagamento de dívidas, da quitação de dívidas, a gente se organizar para quitar dívidas, ok, quitei minhas dívidas. E agora, Karine, eliminei desperdícios, tenho a minha planilha, é, eliminei os supérfluos, quitei minhas dívidas. O que eu faço agora? Qual que é o próximo passo? Próximo passo, o quinto passo é a construção da sua reserva de emergência. A reserva de emergência é a reserva para tempos de escassez, como a gente falou.
certo? E essa reserva, ela deve consistir em pelo menos 6 meses da sua receita, ou seja, 6 meses do seu salário, da sua fonte de renda, da sua renda, ou no valor das despesas totais. Por exemplo, ganho R$ 2.500, mas as minhas despesas do mês, para que eu sobreviva, as minhas despesas fixas, são fixas e variáveis, né, que eu preciso, correspondem a R$ 2.000. Então, a sua reserva de emergência tem que ser R$ 12.000. No mínimo 6 meses, ok? De 6 a 8 meses é o aconselhado, né? Então, no mínimo R$ 12.000 eu tenho que ter de reserva de emergência. Para quê? Para que a próxima vez que surgir uma pandemia e você ficar desempregado, você não entre em desespero. Porque mês que vem você não tem dinheiro para pagar a sua conta. Você não tem dinheiro para pagar seu aluguel, você não tem dinheiro para pagar sua água, é sua luz. Né? Então, a reserva de emergência, ela é para isso. E é por isso que reserva de emergência não se mexe, é só em emergência mesmo. Não é aquela Que coisa, mexer mas repõe, eu né? queria comprar um negocinho, então acho que eu vou tirar lá daquele dinheirinho. Não. Reserva de emergência não se mexe, a não ser numa real emergência, né? Então, E logo repõe, né? exatamente, logo repor. Então, nós devemos trabalhar na construção dessa reserva de emergência. É claro que uma pessoa que ganha R$ 2.500 por mês não vai conseguir fazer da noite para o dia uma reserva de R$ 12.000, por exemplo, né? Ou de R$ 15.000. Então, ela precisa ter ali um tempo que ela vai construir, vai colocar um dinheirinho de lado, aquele dinheirinho que estava indo no desperdício, aquele dinheirinho que estava gastando no supérfluo, aquele dinheirinho que estava gastando nas dívidas, agora que está tudo alinhadinho, então vai ser colocado de ladinho, né, para uma reserva de emergência. Karine, onde é que eu coloco minha reserva de emergência? Poupança jamais, esqueça a poupança, por favor. A poupança está pagando hoje no Brasil 1,40% ao ano, sendo que a inflação está em 1,77%. Agora em agosto, nós vamos chegar ao final do ano com um número superior. Nós vamos Ou beirar seja, estamos perdendo 2% de dinheiro. inflação, exatamente. Ou seja, você está perdendo dinheiro. Se você colocar R$ 1.000, daqui a um ano você vai ter lá 900 e alguma coisa, né? Uhum. Então, esquece poupança, tira da sua cabeça. Onde é que eu posso colocar? Numa aplicação de um CDB, numa aplicação, Se qualquer Deus e paga. aplicação que pague, por exemplo, 100% do CDI, né? Porque hoje o CDI, atualmente, o dado de agosto, o CDI acumulado de agosto é de 2,14, certo? Então, isso significa que o nosso CDI esse ano ele vai ficar entre 3 e 4%. Vai Uhum. chegar a 3, talvez vai superar um pouquinho, vai passar um pouquinho de 3, uns 3, 3,5. Então, significa o quê? Poxa, a inflação está 1,77 ou vai ficar 2% e eu vou estar ganhando 3,5%. Então, se eu abater a inflação, eu tenho um ganho real de 1,50. Isso se você não pagar imposto de renda, né? Que Uhum. nessas aplicações Sim, não. baixas normalmente não paga, né? Tem umas Ou você contas correntes que pagam 100% de CDI e são isentos agora. exatamente. Então, assim, nós precisamos analisar isso muito. Reserva de emergência, ela precisa estar numa aplicação de liquidez diária. Reserva de emergência você não coloca em aplicações que vai dar uma liquidez daqui 1 ano, daqui 2 anos. Por quê? Porque você não pode prever quando que você vai ficar desempregado. Você pode prever? Então, jamais Não. você deve deixar o teu dinheiro preso numa aplicação que não te dê liquidez diária, ok? Então, isso é muito importante. A reserva de emergência tem que estar numa aplicação de liquidez diária. Nós temos aí Tesouro, Selic, nós temos CDBs, nós temos, né, como eu falei, são outras aplicações, o próprio Nubank, né? O Nubank hoje paga Isso. 100% do CDI para dinheiro que fica na conta, você pode guardar lá, é muito mais vantajoso do que você deixar na poupança, ok? Então, isso é Poupança. bem importante. Construção da reserva de emergência. Ok, Karine. Tenho o meu controle financeiro, eliminei os supérfluos, eliminei desperdício, quitei minhas dívidas, construí, acabei, estou com a minha reserva de emergência montada. O que eu faço agora? Agora a gente vai investir. Não se faz Massa. investimento se você não tem a sua reserva de emergência. O que adianta? Por que eu estou falando isso? Porque investimento é para longo prazo, para médio e longo prazo, certo? A maioria das aplicações de investimento, eu tenho que deixar meu dinheiro preso lá por um tempo para eu garantir a rentabilidade. Então, e como é que eu vou deixar o meu dinheiro preso
para garantir rentabilidade se eu não sei quando que eu posso ser mandado embora, se eu não sei quando que a minha renda pode cair, se eu não sei quando minha mulher pode ficar grávida e vir um bebê por aí? Reserva de emergência é para isso, e aí? É para as coisas que vêm de uma hora para outra e você não pode prever. Então, é por isso que o investimento só vem depois da sua reserva de emergência montada. E aí, nós vamos fazer investimentos mensais. Aquele dinheirinho que você guardava para reserva de emergência, agora vai para aplicações. E aí, nós temos investimentos em renda fixa, nós temos investimentos com taxas maiores, na renda variável, com rentabilidades maiores. Tem fundos de investimentos aí, fundos multimercados, que fazem diversificação das suas aplicações, ações que pagam dividendos, né? E aí vem uma dica bem importante. Eu gostaria que vocês anotassem isso assim, ó, em vermelho, bem grandão, e colocassem isso na testa de vocês, gravem isso na mente, pelo amor de Deus. Fuja de pirâmide financeira. Quando o seu amigo chegar para você e dizer para você assim, olha, porque eu conheci uma empresa que paga 20% ao mês de rentabilidade. Basta você investir. Se você investir tanto, vai pagar 25% ao mês de rentabilidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. São números que não condizem com a realidade do mercado financeiro. Simplesmente não existem no mercado regulado. E eu não estou falando a nível Brasil, estou falando a nível mundial. Não existe investimento que você faça que vai te pagar 20% de rentabilidade ao mês, garantido por não sei quanto tempo. 200 dias. Então, é pirâmide financeira. Quando você vai buscar lá o CNPJ da empresa, você vai ver que não está regulado, não tem autorização CVM, não tem autorização do Banco Central, não tem autorização dos órgãos que regem o nosso mercado financeiro. Então, fuja, por favor. Sempre desconfie. Quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. Quando você vê que está prometendo demais, o ganho é muito alto, tem alguma coisa errada, porque não condiz com o que o mercado financeiro hoje oferece para a gente, tá? Com certeza. Olha só, Karine. Faltam 2 minutos para fechar 1 hora. Eu quero dizer para todo mundo, eu já anotei, teve uma pergunta aqui, né? Se cair aqui, a gente vai voltar para estar abrindo para responder as perguntas, né? Tá bom. Então, eu já estou avisando para todo mundo que volte, né? Que está gostando do conteúdo aqui. Quando cair aqui, a gente fique ligado que eu vou voltar novamente, tá bom? Para a gente responder as dúvidas. Então, pode continuar, Beleza. Karine. Então, assim, na verdade é isso. Agora eu ia abrir justamente pelas perguntas, né? Para o pessoal fazer perguntas, porque se você quiser esperar dar esses 2 minutinhos aí já Faça para. a sua conclusão aí para a gente voltar com outra para as perguntas. Sua finalização. Então, bom, para concluir, era isso que eu tinha para falar para vocês. Cuidem da saúde financeira, sigam esses Siga ela. passos, né, que eu falei para vocês, sigam a mim lá no Instagram, com muitas dicas todos os dias e dicas mais a fundo, né, para vocês. E cuidem da saúde financeira, porque vai envolver a sua saúde mental e a sua saúde física, né? É tudo um pacote, é tudo um conjunto que a gente precisa cuidar Com muito. certeza. Então, enquanto não cai, eu vou já. Eu tirei a foto aqui da pergunta que Caio pediu para explicar sobre os 10 vezes sem juros, né? Ele falou que tem uma pegadinha naquela 10 vezes sem juros. Rola a promoção, né? De que eles embutem o valor ali no produto, né? Com Explica aí pra certeza, gente falar sobre. com certeza, né? É quem vem do mercado de varejo, hoje, como a gente não pode, pelos órgãos regulatórios, não se pode fazer diferenciação de preço de um produto pago com cartão ou no dinheiro, o que os empresários fazem, né? Eles jogam os preços, o custo do parcelamento, o custo da taxa lá, da maquininha para você poder passar o cartão, eles embutem tudo no produto. Então, é porque eles não podem, por lei, eles não podem chegar e dizer assim, não, se você me pagar no cartão eu te faço tanto, mas se você me pagar o dinheiro eu faço tanto. Daí o que eles fazem? Não, o preço é X. E eu parcelo até 10 vezes sem juros. Aí, ok, beleza. Mas se você pagar no dinheiro, eu te dou desconto. E se você for analisar os descontos que eles dão, de 5 a 10%, normalmente é a porcentagem que eles pagam para a operadora de cartão no seu parcelamento. Sim. Né? Então, isso a gente precisa tomar muito cuidado. Ó, avisou aqui que em 30 segundos vai cair.
né? Eu vou voltar novamente, a gente vai voltar, então voltem com mais perguntas aqui. Eu já anotei algumas perguntas aqui para a gente estar esclarecendo, tirar todas as dúvidas. Henrique, que chegou agora, vai encerrar e eu volto novamente, né? Volte. A gente vai estar esclarecendo aqui. Ficou bem claro, né? Mas sempre rola alguma dúvida, tem algumas dúvidas aqui também e vamos tirar para vocês, tá bom? Volto.